Olá, estamos iniciando mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção, edição, filmagem de Robson Donato. Nosso programa chega para a sua casa através da TV Direta aqui de Mococa. O nosso grande abraço para o Robertinho, toda a equipe da TV Direta e também para a sua família, né? Mandando um abraço hoje para todos aqueles que assistem constantemente o nosso programa e que têm mandado muitas mensagens, né, no WhatsApp, tem muitas mensagens no e-mail. Agradeço desde já, né, essas mensagens. Hoje nós vamos ter a oportunidade de responder logo mais algumas das perguntas, né? Queremos que a sua vida seja abençoada, santificada. Tivemos a semana passada, no dia 15, né? Você acompanhou aqui também no nosso programa, o Corpus Christi, né? O padre fez aquela pregação, você deve ter acompanhado a semana passada. Depois, se não deu para ver, pode acompanhar lá no YouTube, né? E também, nós agora, dia 24, tivemos o dia de São João, né? São João, que é um dia querido também. O mês de junho é o mês dos 3 santos, né? Aqueles santos que nós gostamos muito de celebrar, né? Que é dia 13, Santo Antônio, dia 24, São João, e depois, dia 29, nós vamos ter também o dia de São Pedro e São Paulo, que, se cai durante a semana, é sempre transferido para o domingo seguinte no Brasil, para que todos possam ter a oportunidade de também ouvir falar dessas duas grandes colunas da igreja. Então, que você possa acompanhar hoje o nosso programa, reze conosco, ore conosco e lembre-se sempre, né, de mandar as suas perguntas, né? Mande também suas ideias, suas sugestões. E também queremos agradecer aos nossos patrocinadores, né? E se você que tem uma loja, tem um comércio, você que tem alguma vontade de colocar o seu produto, né, aqui na TV Direta, fale com o Robson nesse telefone e também seja um patrocinador. Aí ele vai filmar, né, a sua empresa, vai filmar a sua loja e vai ter um espaço aqui para a divulgação do seu trabalho. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja. Geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo
conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olha aí, chegou o momento de responder às perguntas que nós recebemos constantemente de tantos telespectadores que têm muitas dúvidas, sobre a fé, sobre a doutrina. Hoje nos chegam várias perguntas sobre o batismo, sobre o batismo. E a primeira pergunta vem do Marquinhos, e ele pergunta o que é sacramento. E nós sabemos que os sacramentos acompanham a vida do cristão desde o nascer até o último momento de vida, Então nós temos aí os 7 sacramentos que vão acompanhando a vida daqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. E o primeiro deles é justamente o batismo. Mas o Marquinhos pergunta o que é sacramento. E nós podemos dar aqui uma definição que nos é transmitida por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz uma frase importante. Ele diz assim: sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus instituídos por Jesus Cristo para a santificação e salvação dos homens. Veja bem, o padre falou agora uma frase completa, E nós vamos explicar então parte por parte desta frase. Primeira coisa que São Tomás de Aquino nos diz é que os sacramentos são sinais. Bom, sinal é sempre algo que aponta para uma outra realidade. Por exemplo, se a gente faz assim, as pessoas sabem que é um sinal de oi ou de tchau. Se a gente faz assim, porque está tudo bem. Se faz assim, não está tudo bem. O semáforo pode ser um sinal. Quando está verde, pode prosseguir. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. São sinais que existem. O sacramento, ele é um sinal. Por quê? Porque nós podemos captar pelos sentidos, nós podemos ver, precisamos ouvir, porque justamente São Tomás diz, são sinais sensíveis, ou seja, captado pelos 5 sentidos. Então, por exemplo, quando se celebra a Eucaristia, nós estamos enxergando o padre dizer as palavras da consagração, que faz tornar presente no altar o sacrifício de Cristo. E quando no batizado também, nós não estamos vendo o bebê, a água, os santos óleos, também o sal, enfim, tudo isso são sinais. Então o sacramento é um sinal visível, é um sinal sensível, mas é diferente dos outros sinais. Por quê? Porque São Tomás de Aquino diz, são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Então, são sinais eficazes, ou seja, produzem uma graça de Deus. Produzem significa traz àquele que recebe uma graça especial, uma graça santificante. Então, são sinais sensíveis, eficazes do quê? Da graça de Deus. E quem foi que instituiu todos os 7 sacramentos? Foi um bispo, foi um papa, foi um santo da igreja. Quem instituiu os sacramentos? A fórmula lá de São Tomás de Aquino diz, olha, são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos por Jesus Cristo para a santificação e salvação dos homens. Então, por quem foi instituído? Por Jesus Cristo. Somente Ele é aquele que institui cada um dos 7 sacramentos. E nós vemos isso na própria Escritura Sagrada. Nós vamos depois esmiuçar cada um deles, decorrer dos nossos encontros semanais, para que você possa sempre compreender um pouco mais sobre a fé. E depois, então, lembrando a fórmula, são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos por Jesus Cristo, para quê? A fórmula de São Tomás diz, para a santificação e a salvação dos homens. Então, o que nós temos? Nós temos, então, agora a resposta completa. O padre vai repetir mais uma vez para que você possa guardar. A gente sabe que
A nova pedagogia fala que a gente não precisa decorar as coisas, né? Nós temos que entender. Na verdade, nós podemos usar as duas coisas. A compreensão, o entendimento daquilo que se fala e também podemos decorar. E esta frase é bom que você decore, para que você tenha sempre na ponta da língua, quando alguém te perguntar o que é sacramento, você diga: sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos por Jesus Cristo para a santificação e salvação dos homens. E agora é o momento de falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Nós temos a Madenox, uma empresa, né, de alto padrão aqui em Mococa, que produz móveis planejados, tanto móveis para casa, móveis para a sala, para a cozinha, móveis para até o banheiro, né? Também tem alguns móveis, móveis para o seu closet, né? Enfim, vários tipos de móveis, escrivaninhas, armários, estantes, tudo para valorizar o seu lugar e você poder fazer um aproveitamento maior do espaço na sua casa. Móveis para escritórios, móveis também para lojas, né? E também móveis para bancos. Madenox, você fala lá com o nosso amigo Flavinho, nosso amigo Eduardo, e você peça desconto a eles, né? Peça um pequeno desconto e eles vão, de fato, fazer um bom trabalho, um trabalho de primeira classe, para que você se torne um cliente satisfeito. Ligue lá na Madenox, pergunta lá quanto ficaria uma mesa que você queria fazer, deste tamanho, né? Umas cadeiras, uma escrivaninha. Faça um orçamento, diga que você assiste aqui o nosso programa Questão de Fé. E também queremos lembrar que você pode também ligar para a R-Vídeo Produções se você vai fazer um evento, vai querer filmar um aniversário, um casamento, tá? Chame o Robson, R-Vídeo Produções, faça um material de qualidade para ter guardado, né, reservado ali a sua memória, a memória daquele acontecimento que é importante para a sua vida. Vai ter uma formatura? Chame o Robson para filmar e fotografar. Né? Tenha com você material de muito boa qualidade, muito bem trabalhado, né? Tanto na produção como também na pós-produção das imagens. Procure R-Vídeo Produções. A segunda pergunta que nos chega hoje vem da Amanda. Qual a importância do batismo e por que batizar crianças? Veja que é um assunto bastante interessante que as pessoas costumam mesmo perguntar, né? Primeiro, ela pergunta qual a importância do batismo. Veja, a igreja nos ensina que, primeiro, nós vimos aí na fórmula de São Tomás de Aquino que o batismo os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos por Jesus Cristo para a santificação e salvação dos homens, né? Significa que nós precisamos dos sacramentos para nos salvar. Já fica ali naquele texto tomasiano, né? Aquela explicação de que os sacramentos são necessários. Né? Então, o batismo, qual a importância do batismo? A igreja ensina que o batismo tem inicialmente 3 efeitos. O primeiro, tornar a pessoa que recebe, seja uma criança ou um adulto, torná-la filho de Deus ou filha de Deus. Segundo, apagar o pecado original. Terceiro, inserir esta pessoa no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, começando pela ideia de tornar filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, diz para nós que Jesus veio para os seus, os judeus,
mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, receberam também o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja o que diz o Evangelho de João. Quem receber Jesus, recebeu também o poder de se tornar filho de Deus. Ora, quem se torna alguma coisa é porque antes não era esta coisa. Então, o que a igreja diz? Todos são criaturas antes do batismo e depois, com o batismo, somos tornados filhos de Deus. Você que está assistindo, que foi batizado lá pelos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, pode olhar lá na sua certidão de batismo que vinha escrito antigamente assim, certidão de filiação divina. Por que que as paróquias escreviam assim? Certidão de filiação divina. Escrevia porque, a partir daquele momento, a igreja dizia, agora sim é um filho de Deus, porque está batizado. Então, a primeira coisa que o batismo produz na criança ou no adulto que recebe o batismo é torná-lo filho de Deus. Segundo, apagar o pecado original. Às vezes, a criancinha chega tão pequenininha, no colo da mãe, e a gente pergunta, e aí, o neném tem pecado? A mãe, não, nossa, não tem pecado não, de jeito nenhum. Claro que ele não tem pecado pessoal, porque é incapaz de pecar. É uma criança recém-nascida, mas ele já traz em si o pecado original. E qual é este pecado? É aquele cometido pelos pais no paraíso, ou seja, aquele pecado de Adão e Eva, que nós já falamos exaustivamente em outras oportunidades, aqui no nosso programa, também já falamos na igreja tantas vezes, mas é justamente este momento que nós lembramos que, por exemplo, quando você tiver um filho que nasceu aqui no Brasil, ele é brasileiro, mas digamos que quando teve a época de pessoas deportadas, que foram expulsas do país, vamos supor que alguém foi para o Chile, Ora, a pessoa era brasileira, mas foi expulsa e ela foi morar no Chile. A criança que nascer será brasileira ou será chilena? Ora, o documento que vai de registro será chileno, portanto, no documento será declarado que aquela criança é chilena, porque nasceu fora do Brasil. Assim também, quando Adão e Eva, pelo pecado primeiro, foram expulsos do paraíso, já não eram mais cidadãos do paraíso. E aqueles que nasceram também fora do paraíso. Portanto, aqueles que no paraíso era somente Adão e Eva que não tinham pecado, quando pecaram foram expulsos, portanto, aquele pecado que eles carregaram com eles transmitiram também para os seus descendentes. Poderíamos falar muitas outras coisas, tem diversos exemplos, formas de explicar, mas o pecado original todo ser humano carrega desde quando nasce. No entanto, nós temos uma pessoa na história que não teve a mancha do pecado original. Uma pessoa humana. Quem é? Então a igreja nos ensina. A Virgem Maria foi preservada do pecado original em vista dos méritos de Cristo. Então, para que Cristo pudesse nascer de um ventre santo e puro, então Maria foi preservada do pecado. De modo que, o que o Papa está querendo dizer é que o batismo concede esta graça do perdão do pecado original, da purificação, de apagar o pecado original. E depois, a terceira coisa é inserir a criança ou adulto batizado no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Veja que na igreja só se entra pelo batismo. É a porta de entrada para a vida eclesial, para a participação no mistério do corpo de Cristo. E então, essas são as três coisas mais importantes, que pelo batismo, pela graça santificante do Espírito Santo, a pessoa se torna filha de Deus. A pessoa tem o pecado original apagado e também é inserida no corpo místico de Cristo, que é a igreja. E ela pergunta ainda por que batizar a criança,
a segunda parte da pergunta. E eu digo para Amanda e também para todos que estão nos assistindo hoje, né? É importante batizar a criança por quê? A criança não teria direito de se tornar filha de Deus, de ter o pecado original apagado e de ser inserida no corpo místico de Cristo, que é a igreja? A criança não tem esse direito? Ora, um pai e uma mãe, eles sabem o que é bom para o filho, sim ou não? Então, veja que no próprio Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito, né? Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Veja que frase forte, né? Quem não nasce da água e do Espírito não entra no reino dos céus. Uma resposta que Jesus está dando a Nicodemos. Pois bem, então ele está dizendo naturalmente que é necessário o batismo, que é o renascer, que é o nascer da água e do Espírito, né? Não entrará no reino dos céus. O que o Evangelho está dizendo? Que é necessário o batismo para a salvação. E aí, né, se nós negarmos o batismo a uma criança, ela poderá morrer sem o batismo. Por exemplo, se acontecer alguma coisa, até antes dela chegar à fase adulta. E se ela chegar à fase adulta sem ser filha de Deus, sem ter o pecado original apagado, portanto ela ainda carrega o pecado, a mancha original, e sem fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, como ela poderá ser salva? Veja que a igreja ensina que aqui na terra nós somos a igreja militante, no céu a igreja triunfante e no purgatório somos a igreja padecente. E há uma comunhão dos santos entre as três partes da mesma igreja, a igreja triunfante, a igreja militante e a igreja padecente do purgatório. De modo que uma criança ou uma pessoa que não foi batizada, portanto, não foi inserida no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se ela não faz parte da igreja terrestre, como após a sua morte, ela poderá ir para a igreja triunfante? Sim, porque as almas do céu estão na chamada igreja triunfante. E também, como uma criança ou um adulto que seja não batizado, poderão também ir para o purgatório. Não poderá, porque sem batismo não pertence à igreja. E nós acabamos de falar que as almas do purgatório estão naquela parte que nós chamamos de igreja padecente. Portanto, é parte da igreja. De modo que, após a morte, não há outro meio de se entrar para a igreja. É na igreja militante, na igreja terrestre, que através do batismo, aquela criança ou adulto então transformado em filho de Deus, é inserido no corpo místico de Cristo, que é a igreja. De modo que é absolutamente importante. Veja bem, os pais, sabendo disso, podem negar o batismo a uma criança? Claro que não. O pai pode, mas quando meu filho crescer, eu vou perguntar para ele o que ele quer. Vamos ver se ele vai querer ser batizado aqui ou em outra religião. Veja, quando o pai e a mãe são orientados pelos médicos a dar vacina no seu filho, eles vão esperar o filho crescer para perguntar: olha, filho, você quer uma vacina contra a poliomielite, por exemplo, contra a paralisia infantil? Quando? Quando a criança já estará enferma ou acometida pela paralisia infantil? Claro que não! O pai e a mãe sabem o que é bom para o filho. E se eles sabem o que é bom para o filho, por que não dar o sacramento do batismo? Por que negar esse sacramento tão importante que vai fazer com que ele se torne filho de Deus, tenha o pecado original apagado e entre para o corpo místico de Cristo, que é a igreja? Então, aqui está a resposta para Amanda. Por que batizar a criança? Para que ela se torne filha de Deus. Por que batizar uma criança? Para que ela tenha o pecado original apagado. Por que batizar a criança? Porque ela precisa ser inserida no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Porque não basta ir levar a criança para a igreja, no prédio e apresentar. Não, é pelo batismo, que é um sacramento, ela é inserida misticamente no corpo de Cristo, que é a igreja. Espero que você tenha entendido, Amanda, e que também todos que estão nos assistindo tenham entendido. Essas foram algumas das perguntas de hoje e caso você tenha alguma pergunta para nos fazer, pode ligar para o telefone do Robson, Robson, pode ligar no seu telefone,
Então você ligue para o telefone que aparece aqui na tela, o telefone do Robson, e que é o WhatsApp, né? Mande lá um recado no WhatsApp fazendo as suas perguntas. Coloque o seu nome e a pergunta que você deseja ver respondida aqui, né? Então nós vamos, nas próximas semanas, continuar respondendo. Ainda tem muitas perguntas aqui, infelizmente não vai dar para responder a todas, né? A Fátima pergunta o que acontece com uma criança que não é batizada e morre, né? Morre sem batismo. Olha que pergunta interessante, né? A outra, a Cleide pergunta qual a diferença do batismo de São João Batista, aquele que São João Batista realizava, e o batismo instituído por Jesus. E o Diego pergunta qual a matéria, a forma, a intenção e o ministro do sacramento do batismo. Nós vamos, nas próximas semanas, responder a esses nossos irmãos que fizeram as suas perguntas. Faça você também sua pergunta, mande, questione, duvide, pergunte, para que você possa compreender cada vez melhor a sua própria fé. Chegou o momento agora da participação do nosso Bispo Dom Vilar no nosso programa Questão de Fé com Alegria, que recebemos então hoje Dom Vilar, que vai hoje falar para nós sobre a missão, né, Dom Vilar? Sim, a missão deste tema do 11º domingo do tempo comum. Quero dar meu abraço aqui a todos os nossos espectadores da TV Direta, todo o pessoal de Mococa e região, meu grande abraço neste momento. Hoje estamos refletindo sobre a missão. Neste 11º domingo do tempo comum, vemos como a liturgia nos fala que Deus tem um plano de salvação para todos nós, mas Ele não realiza este plano sozinho. Ele sempre precisa de nós, precisa de nossa participação. Por isso, Ele chama a cada pessoa e Ele envia para esta missão. É o que nós vemos na Palavra de Deus, nos profetas e em todos os chamados que Jesus realiza. O texto do Êxodo, capítulo 19, versículos 3 e seguintes, fala da missão de Israel. Deus escolhe Israel como o seu povo e lhe propõe levar as promessas messiânicas a todos os povos. Deus fala a Moisés desta aliança no Monte Sinai. Se escutardes a minha voz e fordes fiéis à minha aliança, sereis meu povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa. O povo aceita esse compromisso e embarca na aventura da aliança com Deus. Esse povo será sinal de Deus no meio dos povos e a figura do novo povo de Deus, que será a Igreja. E o texto de Romanos, no capítulo 5, versículos 6 e seguintes, apresenta a missão de Jesus, que foi o enviado do Pai como cabeça da Igreja, do novo povo de Deus, o povo eleito, a Igreja. A sua missão foi testemunhar o amor de Deus pelos homens, e a Igreja tem esta missão no mundo de hoje. O texto de Mateus, no capítulo 9, dos versículos 36 e seguintes, nós vemos a missão dos 12 apóstolos que Jesus escolhe no famoso Sermão Apostólico. Mateus apresenta Jesus, que anuncia o reino por palavras, por obras, descreve o chamado e o envio dos 12 apóstolos em missão. Eles deverão continuar o projeto de salvação que Deus fez em Jesus para toda a terra. É um manual do missionário cristão que define os conteúdos do anúncio e as atitudes fundamentais do missionário em 3 passos: a realidade do povo, o envio dos 12 e as orientações que recebem. Primeiro, a realidade. Jesus vê as multidões cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor e diz: a messe é grande
e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários. Ele expressa assim a sua preocupação diante das necessidades pastorais daquele povo e lembra que a iniciativa da missão é do Pai, a quem devemos nos dirigir pedindo operários. Segundo passo é que ele chama os 12 e os envia em missão. Os critérios desta escolha é sempre um mistério, difícil de compreender e explicar. O número 12 recorda as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos do Cordeiro são um novo povo de Deus. E é um símbolo desta realidade global, total, que representa todos nós também, povo escolhido. Somos chamados a nos libertar e somos enviados a libertar. O que nós recebemos, experimentamos, nós devemos repassar. A missão confere o poder de expulsar os demônios, curar os doentes, lutar contra tudo o que destrói a vida e a felicidade da pessoa humana. Deus chama cada um pelo nome, por isso cada nome dos apóstolos é ali citado e leva depois a viver comunidade e igreja para a missão que nós podemos dizer que é missão individual e é missão também comunitária. O terceiro aspecto é justamente o da missão e para isso Jesus dá as recomendações. Afirma que os primeiros destinatários da missão são os judeus, herdeiros da aliança recebida no Monte Sinai. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem é o anúncio missionário de que o reino de Deus está próximo. Os sinais da presença de Deus serão os gestos concretos de libertação, como curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Enfim, Jesus orienta que a missão exige gratuidade. De graça recebestes, de graça deveis dar. O Evangelho, portanto, não deve ser cobrado. Ele não é vendido, é gratuito. O que de graça recebemos, devemos dar de graça. O que Jesus diria ao ver a realidade de hoje a ser evangelizada? Nós vemos multidões cansadas, abatidas como ovelhas sem pastor. E Deus precisa de gente para continuar a sua obra de salvação. Temos consciência de que hoje nós somos enviados em missão e que os 12 somos nós. Deus continua levando a igreja a esta missão. Ele continua salvando, mas nós devemos ser os instrumentos, as pessoas responsáveis para levar a palavra e os gestos de salvação. Qual é a missão do discípulo de Jesus hoje? É lutar contra tudo que escraviza a pessoa humana e a impede de ser feliz. Hoje há estruturas que geram guerra, violência, terror, morte, e a missão do discípulo de Jesus é contestá-las, é desmontá-las. Diante de tudo o que gera escravidão, opressão, sofrimento, a nossa missão de discípulos de Jesus é denunciar e recusar estes males. Diante da corrupção, da exploração que gera miséria, marginalização e exclusão, nossa missão de discípulos é combatê-las. O anúncio e a ação salvadora de Jesus deve estar presente nos discípulos em qualquer lugar onde houver um irmão vítima da escravidão e da injustiça, no sofrimento e na opressão. Cheios de fé no amor de Cristo, hoje, com esta celebração, renovamos a nossa missão, o nosso compromisso evangelizador, procurando transmitir a paz, a alegria, a coragem, a esperança, o otimismo a quem vive abatido, frustrado, desesperado. Devemos ser sinal do amor e da ternura de Deus para quem vive sozinho, vive marginalizado. Assim, confortados pelas palavras
e pelos sinais do reino que nos envolve, vamos combater tudo o que serve para promover os nossos interesses mesquinhos, individualistas, a nossa pessoa em si mesmo, os nossos esquemas de realização pessoal. Diante de tantas ovelhas cansadas e abatidas sem pastor, digamos e assumamos que Cristo pode contar conosco. Sigamos o apelo do Mestre e roguemos ao dono da messe para que envie muitos operários para a sua messe. Digamos o nosso sim, como disseram a Virgem Maria, os apóstolos e todos os santos em todos os tempos e nos nossos dias hoje, chamados a ser discípulos missionários. Deus abençoe a todos os que nos acompanham nesta reflexão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E já estamos aqui na nossa capela do Santíssimo Sacramento, momento de rezar, de orar. Eu te convido a orar comigo, né? Reze pela sua família, reze pelos seus amigos, reze também até por aqueles que te machucaram, te feriram. Sempre é importante fazer aquilo que Jesus disse, abençoar a mesmo aqueles que amaldiçoaram. Então vamos colocar os nossos joelhos no chão e pedir a Deus que abençoe nossa vida, abençoe o mundo inteiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste momento, queremos terminar este nosso programa agradecendo por toda a bênção, por toda a graça que o Senhor tem dado à vida deste filho, desta filha. Muitas graças. Este filho reconhece, esta filha reconhece. Sabemos que o Senhor é nosso Deus, nosso Senhor, protege, guarda, ilumina, santifica. Mas nós precisamos ainda mais, Senhor, da Tua graça. Agradecemos e pedimos mais bênçãos. Bênçãos para a nossa casa, nossa família, nossos amigos. Concede-nos, Senhor, saúde do corpo e da alma, a paz no coração, a força do Teu Espírito Santo, com a sabedoria necessária para que este filho, esta filha caminhe contigo, fazendo o bem, permanecendo, Senhor, na fé verdadeira, com o coração sempre aberto à Tua palavra. Santifica este filho, fortalece, e que Teu Espírito de sabedoria e discernimento estejam com cada um daqueles que nos acompanham agora. Este filho que tem que tomar decisões, que tem que, na verdade, Senhor, andar por um caminho às vezes tão complicado, difícil, que o Senhor esteja com ele em todos os momentos, esteja com ela. É isso que nós te pedimos, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José. Eu te convido agora a pegar o seu copo com água ou a sua garrafa para ser abençoado. O Padre vai abençoar a água aqui, e, como é um sacramental, pode ser dado à distância, então você também terá a sua água abençoada. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Deus de amor e bondade e misericórdia, nós pedimos, abençoai e santificai esta água, infunde nela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma dos vossos filhos, que dela fazem uso. Por intercessão da Virgem do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar um pouco da sua água. Queremos agradecer você que nos acompanhou até este momento, que a sua família seja ricamente abençoada, que os anjos te protejam e protejam sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser.